Bom dia, vamos aqui para mais uma aula número 22, se não me engano, né? Na aula anterior a gente tinha falado sobre a Global Work, né? Tinha demonstrado aqui o, a tela início e a transmissão das informações do login, né? Então a pessoa se logava, colocava o login e a gente ia transportando esse login entre as várias telas do sistema, né? Agora eu vou explicar como que a gente vai fazer o, o cadastro do usuário, tá? Eu vou ensinar uma coisa diferente hoje aqui para vocês. Até agora a gente aprendeu a criar componentes memo ou output. No entanto, na vida profissional aí de vocês vão com certeza se deparar com tabelas standard, tá? A tabela standard é um CRUD que o EAE cria automaticamente, tá? Então a gente vai criar o cadastro de usuários de forma standard, né? E ele vai ser automático, tá bom? Eu vou mostrar agora como é que a gente vai fazer isso aqui. Aqui eu já tinha criado ele inicialmente, eu vou excluí-lo e vou criar novamente aqui para vocês verem. Então a gente vem aqui, ó, na área funcional aqui no sistema, vamos aqui na opção aqui, ó, DB sistema, e agora a gente vai criar aqui um componente, ó. Seleciona o componente, eu vou chamar ele de CD use, né? Tem que ser sempre 5 posições, né? Cadastro de usuários. Coloco o nome e ele já vai vir aqui, já vai ser um standard, tá? Vai ser um standard, ele já vai ficar com essa opção IO, significa que ele vai ser uma tabela, tá? Ele vai ser uma tabela de dados e ao mesmo tempo ele vai ser uma tela. Então ele vai ser o que nós chamamos de IO, de entrada e saída, tá? Aqui deixa essas opções aqui marcadas, ó. Tem essa opção aqui, Auto Entry Capable, o que significa? Veja que ela está desmarcada. Se a gente marcar ela, um outro spec um report vai poder fazer insert, update nessa tabela. Do jeito que ela vem aqui marcada, somente essa tela que a gente está criando vai conseguir alterar, tá? Então, isso aqui é uma funcionalidade interessante. Você garante que só vai criar usuário a partir dessa tela de cadastro. Tem uma questão de segurança também, tá bom? Aqui você vai habilitar o copy from. Eu não vou entrar nesse mérito aqui do copy from no momento. Talvez mais para frente a gente explique. E ele vai ser Big Buffer, tá bom? Vamos aqui dar OK. Ele vai criar a tela. Agora a gente vai vir aqui, vai dar um maisinho aqui e nós vamos criar nosso primeiro data item. Note que agora, ó, ele trouxe umas opções diferentes aqui na criação do data item, ó. Ele tem essa opção aqui, Ordinate, ó, e Serial Record Serial Number. Isso aqui é um ID automático, como se fosse um sequenciador, igual tem no SQL Server, no Oracle, de alto incremento. Ele vai criando um número automaticamente, tá? Então eu vou colocar aqui que ele vai ser um Ordinate. Vamos colocar, ele exige primeiro o nome. Eu vou chamar ele de login. Vai ser login. Vou chamar ele de login do usuário. E eu vou falar para ele que ele vai ser um Ordinate. E ele vai ser um alpha de 20 posições, ó, tá vendo? Então, se ele vai ser alpha, não se fala em Record Serial Number, ok? Se ele fosse numérico, você poderia usar essa opção aqui, Record Serial Number, para ele criar uma numeração automática, tá? Vamos aqui dar o Next. Vamos colocar aqui nome. Ó, o nome já faz parte do nosso dicionário, ele já assume o tamanho, né? Vamos colocar aqui
Aí de RH, por exemplo, vamos supor que esse usuário aqui tem uma ligação com o seu cadastro aí na sua empresa aí com o seu cadastro de funcionários, né? Então você já pode fazer uma ligação do seu cadastro de usuários aqui no sistema com com as informações do colaborador lá no seu sistema de RH, ok? Aqui ele está, vamos colocar o ID RH dentro do dicionário, ó, F9DCT, vamos aqui incluir ID RH, vou chamar ID RH, vamos copiar, esse cara aqui ele vai ser um numérico de 6 posições, posso fechar o dicionário, vamos aqui incluir ele agora, ID RH, beleza, tá lá. Agora, olha só que interessante, ó. Eu disse que esse aspect ele é I/O, né? Então significa que ele é dados e tela. Então, eu disse que ele faz também um CRUD automático. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver se ele é. Opa, olha lá, tá vendo? Ele já criou os campos que eu coloquei, ele já criou na tela para mim, ó. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que vir aqui e colocar, personalizar a tela, deixar a tela bonitinha dentro do nosso padrão, né? Vamos aqui, selecionar, ok. Coloquei o fundo, vamos escrever aqui login, nome do usuário, identificação, RH, certo? Eu vou mudar essa letra aqui, que é a letra que a gente está usando padrão, é a Arial regular 10, estou usando aqui o azul, ok. Esses caras aqui nós colocamos ele do lado, vem aqui a linha palette, ajeita aqui bonitinho, vamos vir aqui no Options Grid, né? Coloquei 2 aqui para ficar fácil para você estar transmitindo, né? Esses caras aqui a gente seleciona, a gente coloca aqui no border, ok, border, border, ok. Agora a gente move eles para cá, cada um aqui no seu correspondente, alinho todo mundo, certo? Aqui não ficou certo, vamos alinhar aqui, alinhar aqui, alinhar aqui, ó. Aqui ele está estourando o tamanho do campo, vamos aumentar um pouquinho, deixar todo mundo igual, né? Tudo isso aqui vocês já aprenderam. Como todos esses campos aqui vão ser de entrada, então vou pintar ele de branco, né? O padrão, todo campo de entrada ele é branco, certo? Beleza. Aqui vamos ver aqui o tab que a gente já explicou acho que na anterior, né? Então eu quero que ele seja 5, 10, 15. Ok. Agora esses caras aqui nós vamos dar um hide nele, né? Para ele sumir. Display. Aqui dá o hide. Vamos dar o hide nele. Esse aqui não, tá? Esse aqui não. Aqui a gente pode até escrever aqui assim, ó. Olha. Olha esse.
Informe. Aqui, ó. ADD. Vou colocar aqui, ó. ADD. Inclusão. CHG. Alteração. CHG. CHG. Del. Deleção. REC. Consulta. FIR. Primeiro da tabela. Less. Último da tabela. Next. Próximo registro. E back. Registro anterior. Então aqui, ó, essa aqui são as opções aqui do campinho Mind, tá? Então a gente tem aqui, vamos colocar aqui na ordem. ADD, inclusão, consulta, alteração, deleção, posiciona no primeiro registro, posiciona no último registro, navega para o próximo registro e volta para o registro anterior. Ó. Então essas aqui são as opções, são as possíveis opções do campo Mind, tá? Vamos mudar aqui para o nosso padrão regular 14, vamos colocar ele como negrito, colocar uma cor diferente aqui, do petróleo, ok. O back aqui tá errado, né? Acho que é assim. Vamos testar. Isso, sempre 3 posições, é isso aí. Então, ó, percebe que eu não fiz nenhuma programação, ó. Na pré-screen não tem nada, ó. Na pré-link não tem nada, ó. Na LG também não tem nada. Então, esse aqui é um programa que o próprio sistema já deixa pronto para você. Vamos ver se é verdade? Vamos fechar aqui. Vamos colocar ele aqui no nosso menu. Vamos colocar ele aqui no nosso menu. Painter. Vamos colocar aqui. Chama ele de CD. Use. Cadastro de usuários. CD e use. Vamos incluir. Colocar ele aqui no final. Ok. Ok. Isso. Pode fechar. Agora vamos ver se é verdade isso aqui tudo que eu falei para vocês. Vamos abrir aqui o Developer Test. Veja, como eu criei uma tabela e eu disse que, como eu criei um spec novo e eu disse que ele é tela e dados, eu preciso fazer
uma reorganização. Então vem aqui. Ok. Eu vou selecionar só ele, só que eu quero reorganizar só ele, que eu mexi, não preciso reorganizar tudo. Vou reorganizar só a tabelinha que eu acabei de criar. Reorganizou. Vamos chamar aqui o nosso sisteminha. Opa. Mania. DB Cooper. Entrou aqui. Escrever qualquer coisa. Cadastro de usuário. Então, ó, ele já entrou aqui na tela, ele já vem preenchido aqui com a DD, ó. Então vamos lá. Criar aqui o primeiro usuário. Aqui se a gente tivesse algum número, se tivesse um outro sistema aqui e tal, a gente iria fazer ligação. Então, ó, vou dar o Enter e ele já vai gravar, porque tá ADD. Tá ADD aqui em cima, tá bom? Ah, tá, ele já tá falando que já existe, é porque eu tinha deletado e recriado aqui a tabela. Então vamos colocar aqui, ó, JPires 2. Ó, sucesso, ele entrou, tá vendo? Vamos criar aqui outro cara, usuário 3, usuário 3, ó, criou, usuário 4, usuário 4, 2. Então, percebe que a gente não programou nada e ele automaticamente já criou aqui um programa de inclusão, alteração e consulta, entendeu? Esse é o que a gente chama de componente standard, tá? Agora vamos testar aqui, ó. Ah, eu quero consultar, eu quero posicionar no primeiro registro da tabela. Como é que eu faço? Escrevo aqui first. Ah, agora eu quero ir para o próximo registro. Escrevo next. Foi pro próximo, ó. Dou mais um Enter, ó, ele vai navegando, ó. Ah, eu quero voltar. Eu escrevo back. Ó. Percebe? Ah, eu quero ir lá pro último registro da tabela. Escrevo lá, ó. Foi o usuário 4, o último carinha que a gente colocou. Ah, eu quero consultar o JPires. Ó. Aí ele consulta. Eu quero alterar agora. JPires, ponto, ó. Coloquei um ponto aqui. Eu venho aqui, coloco CHG, dou um Enter. Se eu consultar ele agora, JPires, colocar o REC, olha lá, tá com ponto. Legal, né? Veja, ele fez tudo aqui para você, mas veja, não é uma tela legal, apresentável para o usuário, né? O usuário não está vendo os dados que tem aqui, não está vendo os cadastros, ele não consegue consultar as coisas legais aqui, ele tem que ficar navegando aqui dessa forma, né? Então eu não gosto de fazer, eu não acho muito profissional essa tela, fazer a tela desse jeito aqui. Eu prefiro sempre criar a tela como meia multiput e construir a tela codificando mesmo, tá? Embora você perca um tempo, mas a qualidade do que é entregue eu acho que é melhor, tá bom? Mais uns detalhes aqui que tem do componente standard. Você lembra que quando a gente criou ele aqui, ó, veja que ele está com uma cor diferente, ó. Ó, aqui não tem nenhuma cor diferente. Esse cara aqui está com uma cor diferente. Por quê? Porque nós falamos para essa tabela que esse login ele é o ordinate dele. E toda vez que você cria um componente standard com ordinate, no sistema ocorre um fenômeno que a gente chama de validação automática. O que é uma validação automática? Toda a tela onde que eu colocar esse nome aqui, ó, login, o sistema automaticamente vai vir aqui dentro do cadastro em que ele é ordinate e vai fazer a validação, vai verificar se aquele código que você está digitando, se ele realmente existe. Se ele não existir, ele vai voltar uma mensagem de erro
aqui embaixo aqui para você, tá? Só que aqui no nosso developer test, essa funcionalidade parece que não está funcionando, tá? Mas no sistema gerado, no sistema EAE de verdade, a hora que tiver compilado o sistema, ele vai funcionar, ele vai fazer a validação automática, tá, ok? Aqui está faltando um botão aqui de retorno, né? Para voltar para o menu, né? Vamos criar um botãozinho nele. Vamos aqui dar o DA, incluir. Vou chamar ele de BT ação. Alpha de 3. Ele vai ser um push button, né? Chama ele aqui de retornar. Colocar hatch aqui. Incluir. Ok, ok. Vamos pôr aqui embaixo, ó. Colocar aqui dentro do nosso padrão, ok. Agora aqui na tela para link, vou colocar aqui, ó, begin case, BT ação, case, se ele for igual a hatch, então lembra que a gente colocou hatch lá dentro do botão? Então se ele pressionado, ele vai retornar hatch, né? Aí, opa, eu estava esquecendo de falar, né? Lembra da Globalwork? Move Globalwork para GeoWork. E aqui move GeoWork para Globalwork. Então se ele retornou hatch, eu vou dar um recall aonde? Na tela T menu, não é isso? Tela T menu. End case. F12. Vamos ver se é verdade. Se funcionou. Vou aumentar de novo nele aqui. Tá pedindo a senha. Ok. Opa, fiz uma coisa errada. Lembra que eu criei esse botão? Olha só. Ele criou o botão como default. Ou seja, ele criou como se fosse um item da tabela. Eu fiz errado, eu deveria ter feito assim, ó. Não falando que esse campo, ele é um campo input, que ele só vai existir na tela. Senão ele vai entender como default que é um campo I/O, porque a tela é um campo I/O. Ele vai entender como se eu estivesse criando, ele entendeu aqui como se eu estivesse criando um campo na própria tabela, que eu não queria. Esse é um dos problemas do componente standard também, ó. Você por acidente pode estar criando alguma coisa que você não queria, e isso aqui ele vai ocasionar um reorg lá na produção para você, tá? Então tem que prestar muita atenção quando você usa componente standard, para não incorrer exatamente nesse erro que eu coloquei, que eu incorri aqui. Ó, pode ver que agora não reclamou mais, porque eu falei que ele era um input. Vamos testar o botãozinho aqui, ó, tá funcionando. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente criou o usuário, não foi? Foi. Deixa eu ir lá pegar a senha, senão depois eu não entro de volta. Ah, caramba, esqueci de colocar a senha aqui, poxa. Criou o cadastro de usuário, não criou a senha. Animal peludo. Vamos lá.
senha. Esse sim vai ser default, tá? Então vai ser, sei lá, vamos colocar 6 posições de alfa. Isso. Vamos lá na tela, F9 GPA. Colocamos aqui na tela. Vamos colocar aqui, ó. Senha. Vamos colocar, deixar ele dentro do nosso padrão, colocar o border. Ok, ok. Todo mundo aqui é Arial regular 12, se não me engano. Azul. Ok, é isso mesmo, vamos ver. Arial regular 11, Arial regular 11. Arial regular 11. Aqui, então vou colocar, pôr esse cara aqui pra lá. Esse aqui, vamos deixar do tamanho dos demais, né? Vem aqui, Options. Isso. Vamos deixar ele branquinho. Ok. Vamos alinhar esses caras, alinhou. Vamos alinhar. Campinho novo, foi. Esse aqui volta pra cá. Todo mundo bonitinho. Beleza. Agora aqui, ó. A gente colocou um carinha novo aqui, então a gente tem que ajustar a questão do... A gente precisa ajustar a questão do tab, né? Então, ó, você vir aqui em View, Tab Numbers, ó. Tá 5, 10, 0, ó. Então a gente coloca 5, 10. Por isso que eu coloco de um espacinho, né? Então vou falar que esse cara é 12, ó. Ó, 5, 10, 12, 15, tá vendo? Por isso que eu coloco de 5 em 5. Se você precisar incluir algum campinho aqui no meio, você consegue. Esse aqui é sempre 100, né? Um valor lá em cima, né? Esse cara aqui pode deixar ele com 0 mesmo, que eu quero que ele posicione ali. Ok? Como tá vendo que eu não tenho que programar nada, não precisei programar nada. Vamos voltar aqui. Vamos lá no Developer Test, vamos dar um close. Vamos fazer um reorg, porque eu criei um campo, né, mano? Então, vamos selecionar só ele, mandar ele reorganizar. Ok. Vamos entrar nele. Colocar qualquer coisa. Cadastro de usuário. Vamos lá no FIR. Senha 1, 2, 3. Opa, esqueci de mais um detalhe aqui, ó. Toda vez que a gente colocar a senha, a gente tem que colocar esse atributo aqui, ó. A gente vem aqui em Options, Data Attributes, clica aqui em Security, ó. Security. Quer ver como é que fica? Vamos dar aqui um close. Clicar de novo nele. Vamos dar um... Opa. Dar um FIR. Aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ó? Ele mascara a informação. Ó. Cria uma máscara aqui com asteriscos aqui para você tá criando, tá? Então vamos dar um CHG, que eu quero que ele altere esse cara. Então, jpires rec tá aqui, que a gente colocou aqui 1, 2, 3. Vamos aqui pro next, chamei de jpires 2. Vamos colocar aqui a senha 1, 2, 3, 4. jpires 2, que vai ser o outro que a gente vai criar aqui. CHG tá criado, beleza? Agora a gente vai dar um close e agora a gente vai voltar lá na tela início
e vai fazer a validação aqui da tela, ó. A gente vai lá na tela início, ó. Lembra que o cara colocou o login aqui, ó. Vou meter aqui o 100. Isso. Então aqui a pessoa colocou login, ó. Só do fato desse login estar aqui, ó, ele deveria fazer a validação antecipada, a validação automática que eu falei anteriormente. Só que aqui no sistema isso não está acontecendo, tá? Quer ver? Vamos executar aqui o programa. Ó. Vamos executar o programa. Se eu der um enter aqui, ó, ele tá pedindo para informar o login. Só que isso não é a validação, ó. Isso aqui é a lógica que a gente colocou, ó. Ó, tá vendo? É a lógica que ele colocou, ó. Informe seu login. Ok. Ele tinha que dar uma outra mensagem. Ele tinha que dar uma mensagem em inglês aqui, falando assim, alguma coisa como usuário não cadastrado, usuário not existe, alguma coisa assim, tá? Mas só que a gente vai criar essa lógica aqui agora, tá bom? Lembrando mais uma vez que isso ele deveria fazer automático, e no sistema gerado de verdade isso vai funcionar, ok? Então vamos fazer aqui o acesso, ó. Agora aqui um comando novo, ó. Até agora vocês aprenderam a fazer os comandos aqui: determine every, determine group, e as variações, né? Espero que vocês tenham estudado aí o comandinho, né? Dar o determine aqui F1, ele te dá todas as variações aqui do comando determine, tá bom? Então estudem cada uma dessas variações aqui. Agora a gente vai aprender um outro comando. Como a gente criou um componente standard, a forma de acesso a um componente standard pela tabela, pelo ID que ele cria automaticamente, é o comando lookup, tá? É o comando LU, ó. LU, você dá F1, ó. Ele chama-se lookup. Essa LU é a abreviação dele, ó. Então, ó, você tem lookup every, lookup from, lookup group, tá? Então, o comando lookup por si só, nós chamamos de lookup seco, né? Que a gente pega a chave ou o ordinate e acessa diretamente a ele, né? Faz um acesso direto ao registro, informando a chave. O lookup every é um full table. Você dá um lookup every numa spec IO, num componente standard, ele vai fazer um full table, ele vai ler do primeiro ao último registro, tá? O lookup from, ele vai fazer um acesso a partir, de uma chave que você der. Então, imagina que você tem lá uma sequência de registros, registro 1, 2, 3, 4, 5, e você quer ler a partir do registro 3. Então você dá um lookup from, aqui na sua chave você coloca a variável aqui contendo 3, e aqui o nome da tabela. Ele vai ler a partir da 3 em frente, tá? Aqui é F1. Espera aí. Voltando aqui. Tem o lookup from, aí você tem aqui o lookup group, né? Como que funciona o lookup group? O lookup group, ele funciona semelhante ao from, só que você informa a chave que você quer, ele meio que vai segurar, né? Ele vai ler todos os registros que contém aquele código 03 ali. Imagina que você tenha um componente que tenha duas chaves, por exemplo. Você informa a primeira chave na cláusula, dentro da cláusula group, e ele vai ler todos os registros que satisfaçam
aquele registro, aquele número, entendeu? Aqui, ó, no exemplo, ó, ele está mostrando aqui um lookup group e ele está usando a cláusula until, né? Por quê? Porque ele quer ler de um determinado número até um determinado número. Imagina que você tenha lá aquela mesma sequência que a gente falou, 1, 2, 3, 4, 5, e você quer ler do registro 2 até o registro 4. Então você iria utilizar dessa forma aqui, ó. Você ia falar assim, ó, aqui eu quero o registro 2 e aqui eu quero que ele leia o 2, o 3 e o 4. Entendeu? Agora aqui é vocês estarem fazendo um exemplo, né? A partir daqui do help, vocês estarem montando e estarem exercitando e entendendo melhor essa dinâmica, esse funcionamento aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui, no caso nosso, nós vamos fazer um lookup seco. Eu vou colocar a chave, que é o login, né? E aqui eu vou informar o nome da tabela que a gente criou, cd use, tá? Aqui acaba o comando, mas é uma boa prática você fazer isso aqui, ó. Given glb status, tá? Significa que lembra que eu te falei da globo status? Que ele marca, né? Se ela está igual a spaces, se ela é igual a spaces, é porque existe, né? Se ela for igual a 1, 2, 3, 4, se ela for igual a asterisco ou global fail, né? Porque não existe, né? Lembra disso? Falei nas aulas anteriores aqui, né? Deixar aqui bonitinho, ok. Então, quando eu dou lookup, eu não consigo me referenciar igual eu faria com determine, tipo do in, globe status, tarará. Não consigo fazer isso. Então, eu preciso jogar o resultado desse lookup aqui, ó, dentro de uma variável. E essa variável aqui, eu já criei ela. Eu criei ela onde? Eu criei ela lá na GlobalWork como uma variável global, ó. Então, vamos ver se isso é verdade que eu falei. Dou aqui o F9, GSB, ó, tá vendo? Ó, GSB. Agora vem aqui dar um double clique nele, vem aqui em GSD list, ó. Opa, não criei. Então eu vou criar ele aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Eu posiciono ele aqui, senão ele vai criar dentro da GlobalWork. Eu não quero isso, eu quero que ele crie fora da GlobalWork. Eu vou chamar ele de glb status. E ele vai ser um alfa de 5 posições. Por quê? Porque a globo status, ela vale 5 posições, ou 5 espaços, ou 5 asteriscos, lembra? Então, ó, tá criada aqui, ó, ela tá fora. Agora, essa glb status é uma variável global, que eu posso utilizar ela em todo lugar do meu sistema, tá? E ela não faz parte da GlobalWork. Posso fechar aqui, posso fechar aqui. Se eu der F12 aqui, ele não vai dar erro. Então, eu posso testar agora aqui, ó, do in glb status igual a global fail, porque ele não encontrou. Eu vou dar uma mensagem para ele. Vou dar uma mensagem. Usuário não cadastrado. Ok? Usuário não cadastrado. E vou me posicionar lá. A outra validação que a gente precisa fazer, se ele passou, né? Se ele não for igual ao global fail, se ele for igual ao global space, ele vai passar, ele vai seguir a lógica aqui. Então, eu já estou com o registro instanciado. Então, eu posso perguntar do in cd use ponto senha é igual a senha. É igual a senha? Aliás, se é diferente, né? Se é diferente de senha, é diferente de senha?
Se for diferente de senha, eu vou dar uma mensagem. Senha inválida. Ok? E vou parar lá no campinho senha. Vou parar lá no campinho senha. Ok? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos fechar. Como a gente alterou lá, né? Eu preciso fechar e abrir de novo aqui o sistema para ele pegar as modificações que eu fiz. Então agora, ó, eu não posso digitar mais qualquer coisa igual eu estava fazendo. Ó. Ele vai dar a mensagem, ó, usuário não cadastrado, tá vendo? Usuário não cadastrado. Se eu colocar aqui JPIDs, que é aquele login que a gente criou lá, eu coloquei 1, 2, 3, 4. Ó, ele vai reclamar, ó, senha inválida, certo? Se eu colocar aqui 1, 2, 3, agora ele vai. E agora ele está transportando aqui, ó, o nosso usuário válido, já validado, já cadastrado para os demais campos aqui do sistema. Ok? Bom, é isso aí. Essa aula é essa aí. A próxima aula a gente vai fazer enfim, cadastro de pedidos. Tá bom? Obrigado até agora a todos.